que vocês façam essas distinções, tá? Então, veja, aqui no artigo 200, no 382, eu tenho a previsão legal dos embargos de declaração, tá? Recurso para ambas as partes, tá? Não é um recurso exclusivo da defesa. Prazo, 2 dias. Lá na carta testemunhável, no artigo 639 CPP, o prazo lá é de 48 horas. Então, veja, 48 horas é para a carta testemunhável. Já já nós vamos falar sobre ela. Mas veja, 48 horas não é a mesma coisa que 2 dias. Tá? Então aqui, o 382 são 2 dias. Então veja, qualquer das partes poderá o quê? No prazo de 2 dias, pedir ao juiz que declare a sentença, tá? Sempre que nela houver, olha só, obscuridade, ambiguidade, contradição e omissão. Olha só, pessoal, eu só vou ingressar com esse recurso quando a sentença ela for obscura, ambígua, contraditória ou omissa, tá? Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre uma dessas possibilidades, tá? Agora, é importante vocês lembrem também que eu tenho uma outra previsão de embargos declaratórios no CPP, que está lá no artigo 619. Olha só, aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração no prazo de 2 dias contados da sua publicação, quando houver na sentença, mais uma vez, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão. Ok? Pessoal, aqui é importante que vocês façam algumas diferenciações. Vamos lá. Primeiro, nós temos uma primeira observação a respeito de embargos de declaração. Os embargos de declaração, ele é previsto no CPP em 2 dispositivos legais. Aí você tem que estar atento quando que você vai apresentar esses embargos, tá? Por quê? Se é da sentença do juiz monocrático, do juiz ACO, vocês vão fundamentar embargos declaratórios e o fundamento 382 CPP. Agora, se é um acórdão, se é uma decisão exarada por um desembargador relator, por exemplo, tá? A decisão ali exarada pelo acórdão, aí já é a Câmara já julgando, a respeito desse acórdão, caberá também embargos declaratórios e o prazo também é o mesmo. São 2 dias. Mas é importante que vocês saibam o seguinte: se for no tribunal, aí você vai apresentar os embargos, mas a fundamentação é no artigo 619. Então, se vocês estiverem fazendo prova da OAB e colocar lá o 382, vocês vão dançar, vocês vão errar, vão perder a fundamentação do recurso. Tá? Então lembre disso. Se a sentença é do juiz monocrático, 382. Se é acórdão exarado pela Câmara Criminal aí de qualquer TJ, vocês vão ingressar com fundamento no artigo 619. Tá bom? Então veja. Prazo, o mesmo, 2 dias. Mas antes de avançar, eu já quero fazer algumas diferenciações a vocês. Por quê? Pessoal, no Supremo Tribunal Federal, os embargos declaratórios são 5 dias. Tá no RISTER, no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tá? Agora, a mesma coisa acontece no quê? Na Lei 9.099/95, tá? Na Lei 9.099/95. Deixa eu até colocar aqui para vocês, só um momento. Aqui, só um momento, pessoal. Deixa eu fazer a inversão aqui da tela. Olha só. Lei 9.099/95, artigo 83 da lei. Então, veja. Cabem embargos de declaração quando na sentença ou acordo houver obscuridade, contradição ou omissão. Pessoal, olha que interessante. O artigo 83,
da Lei 9.099/95, ela tem uma diferença a respeito do artigo 382 e a respeito do artigo 619. Veja que aqui, no artigo 83, fala o quê? Que quando a sentença tiver obscuridade, contradição ou omissão. Pessoal, não existe aí ambiguidade. E veja que isso, os embargos declaratórios lá no CPC é a mesma coisa. Não tem a ambiguidade. Não tem ambiguidade, tá bom? Mas veja, no caso de uma sentença exarada por um juiz, tá? Dos juizados especiais criminais. E se essa sentença for ambígua, poderemos ingressar com embargos de declaração? Pessoal, a doutrina reinante entende que sim, que pode ser feito sim uma analogia, pegando aí o CPP para ser aplicado no juizado, tá? Então, mesmo que não tenha essa previsão no artigo 83, ali da ambiguidade, mas ela pode ser apreciado sim, pode ser não só vocês ingressarem com recurso, como também o juiz vai apreciar, tá? Agora, olha o diferencial dos embargos, tá? Os embargos de declaração serão postos por escrito ou oralmente. Pessoal, lá no procedimento comum ordinário sumário, lá é só por escrito, não admite a impetração de embargos de declaração oralmente, tá? Então, isso aqui é coisa do juizado. E veja que só isso só é possível quando estiver na audiência una de instrução de julgamento, em que o juiz dá a sentença ali oralmente, ok? Aí, o advogado pode fazer os embargos de declaração oral? Claro que sim. Então, veja o tanto que é importante vocês estarem extremamente preparados por uma audiência simples do juizado. Por quê? Lá, em tese, tudo é oral, tá bom? E olha o diferencial, pessoal, aqui tem uma crítica. Olha o prazo de 5 dias contados da ciência da decisão, caso não seja feita oralmente. Pessoal, o juizado, um dos princípios que rege o juizado é da celeridade, da economia processual e etc. Tá? Então, veja, olha o absurdo se no Código de Processo Penal, tá, não só perante o juiz de direito, como também perante o Tribunal de Justiça, o prazo é exíguo de apenas 2 dias. De apenas 2 dias. E o juizado vai e coloca 5 dias. Então, veja, um absurdo. Tá? Assim, não tem lógica. Deveria ser 2 dias. Mas, fazer o quê? Então, lembre que 2 dias para o juiz de direito e para o tribunal. Se for juizado, tá? E se for o Supremo Tribunal Federal, prazo de 5 dias. Ok? Ok. Deixa eu voltar aqui. Pessoal, para nós avançarmos, eu acho importante nós entendermos o que vem a ser cada uma dessas situações: a obscuridade, a ambiguidade, contradição ou omissão. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro, o que se entende, pessoal, por obscuridade? Tá? O que se entende por. Ou melhor, vamos começar. Não, vamos lá. Obscuridade. O que vocês entendem por obscuridade? Veja, obscuridade é a falta de clareza. Obscuridade é quando a sentença do juiz ela está vaga, ela está confusa, está difícil entender, tá? Eu, uh, eu assessorei, na verdade não, assessorei não, eu trabalhei com um juiz em Jataí. Hoje ele já é falecido, mas era uma figura bem interessante. As sentenças exaradas por esse juiz acho que era a segunda vara civil de Jataí, pessoal, ele fazia geralmente a sentença sempre à mão. Olha só, ele fazia à mão, a letra dele era inteligível, era difícil demais de entender, e o duro, ele só fazia citações latinas. Pessoal, era incrível como ele usava e abusava do latim. Então, assim, muitas das vezes eram incompreensíveis as sentenças exaradas por esse juiz. Tá? Então, veja, é um exemplo de dificuldade de entender. E isso dá-se o nome de Professor, obscuridade. Oi. desculpa te interromper, mas então não necessariamente a decisão do juiz não está fundamentada.
Não, não, olha só. Primeiro que se falta fundamento, tá? Se falta fundamento, falta um dos requisitos ali do artigo 387 do CP, tá? Ou, desculpa, do CPP. Aí, nesse caso, você tem que pedir a nulidade da sentença, tá? Se falta fundamentos legais, tá? Tem que ter ali a parte dispositiva. Se não tiver a parte dispositiva, a sentença, ela é um ato eivado de nulidade. É vicioso. Certo, mas eu não sei, em hipótese, já ocorreu da fundamentação ser incompleta e entrar com embargos ou já pede diretamente a nulidade? Como? Caso falte alguma coisa na fundamentação, caso a fundamentação seja incompleta, entra-se com embargo ou pede nulidade, ou isso não acontece? Não, olha só, aí você está falando sobre a omissão, tá? Aí você está falando sobre omissão. Pronto, A é isso sentença, mesmo. ela é omissa. Se for omissa, dependendo da omissão, você vai entrar com embargo de declaração. Agora, por exemplo, se não tem parte dispositiva, ela é nula. Ela é nula, tá? Mas eu vou dar exemplo de cada um para que vocês entendam, ok? Vamos lá, vamos continuar. Então, veja lá. Pessoal, sobre obscuridade. Então, veja, obscuridade é a falta de clareza de ideias, as expressões, etc. Vou dar um exemplo para vocês, que é um exemplo que eu tirei do livro do professor Avena, Roberto Avena, tá? Então, veja, o professor Roberto Avena falou o seguinte, que o juiz, diante do cometimento de um outro crime pelo apenado, durante a execução da pena, ele determina a imediata alteração da data inicial da contagem do prazo para benefícios futuros, né, para o dia do trânsito em julgado da condenação pela prática do novo delito. Só que, na verdade, ainda não existe sentença condenatória. Simplesmente ele recebeu um processo falando que ele está sendo processado por um outro crime. Tá? E aí ele já coloca, já faz um condicionante a respeito da data da futura condenação transitada em julgada. Então, veja, é uma sentença obscura, confusa, não dá para entender, tá? Nesse caso, a gente tem que entrar com embargos de declaração, tá? Tem que entrar com embargos de declaração, e nesse exemplo, lembre-se sempre do prazo de 2 dias, tá bom? Pessoal, ambiguidade, tá? Ambiguidade. Então, veja, falamos sobre obscuridade, ambiguidade. O que se entende por ambiguidade? Tem a ver com o quê? Com a imprecisão, tá? Uma indefinição, uma incerteza. Existe, tá? Uma dúvida objetiva, tá? Como diz o professor Madeira, tá? Existe uma dúvida objetiva, tá? Então, ocorre quando a decisão, na parte da fundamentação, ou precisamente o dispositivo, gera mais de uma interpretação, tá? Então, veja, você tem, dependendo da sentença, você pode interpretá-la de uma forma ou pode interpretá-la de outra forma, tá? Então, veja, um exemplo que o professor também Roberto Avena, citava, era exatamente o quê? Não sei se vocês se recordam Não sei se vocês se recordam da época em que a Lei 8.072/90, ela trabalhava com um regime integralmente fechado, tá? Até o ano de 2006, ela trabalhava dessa forma. De 1990 até 2006, quem cometia um crime completamente hediondo, ele ia ficar todo o tempo no cárcere, tá? Regime fechado integral. Pois bem, em 2006, o Supremo julga inconstitucional. Aí ficou uma lacuna de 1 ano, tá? Aí era aplicado naquela época o prazo de 1/6 do artigo 112 da LEP. Então não importava se a pessoa cometia crime hediondo ou crime simples, se ele cumprisse 1/6 da pena, ele podia progredir. No ano 2007, o Congresso Nacional, por causa dessa anomalia, vem e eles aprovam a mudança no artigo 112. Ou melhor, não foi nem o 102, na Lei 8.072/90, colocando lá a progressão de 2/3 e 3/5, tá?
não, 2/5 e 3/5 a respeito da progressão da pena no caso de crime hediondo, ok? Pois bem, o professor Roberto, ele falava o seguinte, imagine um juiz quando vai dar uma sentença dessa num crime, num caso de crime hediondo, e na hora que ele vai colocar o regime de cumprimento de pena, suponhamos que ele condene o acusado a 10 anos de reclusão, só que ele não fala, ele não especifica se o regime é inicial fechado, ou inicial fechado, ou integralmente fechado, tá? Esse era o exemplo que o professor Roberto Avena trazia. Hoje, pessoal, como não existe mais isso, nós temos aí um caso também que a gente pode trabalhar essa ambiguidade no seguinte sentido. Imagine que um juiz condene alguém e esse alguém pegue aí 7 anos de reclusão. Então, se vocês lembrarem do artigo 33, parágrafo 2º, a linha B, o regime é o semiaberto. Só que nessa sentença o juiz coloca lá que ele é reincidente. Então, veja, o próprio artigo 33 deixa bem claro, se a pessoa for reincidente, vai começar sempre um regime mais gravoso, fechado, tá? Só que o juiz nada fala. Nada fala. Então, o juiz condena a pessoa a 7 anos de reclusão, mas fala que ele é reincidente. E não fala nada sobre o regime, tá? Então, veja que aí nós temos um caso que poderíamos também tratar de omissão, tá? Mas também poderíamos falar dessa ambiguidade. Por quê? Se ele coloca o regime semiaberto a respeito dos 7 anos, mas poderia gerar interpretação, principalmente para o MP, que como ele é reincidente, o regime inicial seria o quê? Fechado, tá? Inicial fechado. Então veja que é uma situação em que, além do juiz ser omisso, ele também é ambíguo, tá? Porque não deixa aí claro a respeito dessa sua sentença, tá bom? Pois bem, pessoal, contradição. Contradição. Deixa eu colocar aqui. Contradição. Vamos lá. Na contradição. Na contradição, o que acontece na contradição? É quando uma parte dessa sentença, tá, contradiz uma outra parte dessa sentença, tá? Existe aí o quê? Uma incoerência. E quando eu falo sentença, pessoal, lembre-se que pode ser aplicado tanto na sentença do juízo monocrático, como também no acórdão dado aí pelo tribunal, tá bom? Então, veja, essa contradição é quando há dispositivos incompatíveis, tá? Há um choque entre essas partes exaradas pelo juiz. Interessante, essa contradição pode existir entre duas partes ali na fundamentação, essa contradição pode existir na fundamentação e o dispositivo, tá? Ou essa contradição pode existir entre partes do dispositivo, tá? Inclusive entre partes do dispositivo, ok? Um outro exemplo que eu trago para os senhores é o seguinte, veja bem, olha só que exemplo interessante, olha só que exemplo interessante. Imagine o juiz, quando ele vai fazer a dosimetria da pena, tá? Ali o procedimento trifásico, também chamado Nelson Hungria. Então, vocês já sabem que ele precisa fazer o quê? Ele precisa passar pelo procedimento trifásico. Ele precisa passar pelas circunstâncias judiciais do artigo 59 para achar a pena base. Depois ele vai analisar se tem agravante ou atenuante, tá? 1/6 da pena para um lado ou para o outro. Lembrando que tem as agravantes e atenuantes preponderantes, tá? Mas aqui ele precisa passar pelas agravantes e atenuantes, o artigo 61 a 167, para quê? Para achar a pena intermediária. E no final, ele vai analisar se tem causas de aumento e diminuição de pena para achar exatamente a pena final, a pena definitiva, tá? Pois bem, imagine aquele juiz que na primeira fase, na pena base, ele fala o seguinte: analisando-se os autos, verifica-se que das 8 circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, todas elas são favoráveis ao acusado, tá? Imagine que ele esteja julgando um crime de roubo, em que o roubo simples, tá? Veja, eu não preciso saber nesse momento se o roubo é majorado, porque a causa de aumento de pena vai incidir na terceira fase. Então, por enquanto, é roubo simples. Então, qual é a pena do roubo simples? Tá? O preceito secundário lá do artigo 157 fala de 4 a 10 anos.
são as margens criminais, de 4 a 10 anos. Então, imagine que o juiz, ao finalizar a pena base ali do artigo 59, ele conclui o seguinte, ó, todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, razão pela qual a pena base, torna a pena base em 5 anos de reclusão. Pessoal, veja, aí há uma contradição, Ele fala que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis. E se ele fala que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, logicamente, a pena tem que ficar no seu mínimo legal, 4 anos. 4 anos. Então, se ele coloca ali algo acima de 4 anos, ele está sendo contraditório. E aí vocês têm que ingressar com embargos de declaração exatamente para falar, juiz, resolva essa contradição. Tá? Tem que ficar na pena mínima, 4 anos. Ok? Isso é um exemplo de quê, pessoal? De contradição. Isso é um bom exemplo de contradição. Ok? E agora, o último, a omissão. Vamos lá. Então, veja, a omissão. Apresentar-se-á também embargos declaratórios no prazo de 2 dias, quando essa sentença ela for omissa. Pessoal, o que se entende por uma sentença omissa? Uma sentença omissa é exatamente quando há uma lacuna. O juiz deveria pronunciar-se e não pronunciou. E lembre, essa omissão ela pode ser uma omissão absoluta ou ela pode ser uma omissão relativa. Tá? Ela pode ser uma omissão absoluta ou ela pode ser uma omissão relativa, como já nos ensina o professor Gomes Filho. Tá? Dilma, se você puder falar aí para os colegas, eu acho que é o Matheus, tem uns aí que estão tentando entrar e a internet cai. Eu estou gravando essa aula para que, caso, para os alunos que tiverem problema, tá? Depois eu vou disponibilizar, ok? Mas vamos lá. Pessoal, omissão. Então, veja, o professor Gomes Filho, ele fala que a omissão ela pode ser absoluta como pode ser relativa. O que é uma omissão absoluta? É quando o juiz ele deixa de se pronunciar sobre um ponto levantado pelas partes. Tá? Então, imagine vocês o seguinte. Tá? Imagine vocês o seguinte. Imagine o caso em que uma das partes alega o quê? Uma causa extintiva de impunidade. Alega ali a prescrição. E quando o juiz vai dar a sentença, o juiz passa batido. Ele não manifesta preliminarmente sobre essa causa extintiva de punibilidade. Tá? Então, veja, aí nós temos um caso de uma omissão absoluta. Ele deixou de manifestar. Tá? Entra-se com embargo declaratório pedindo para que ele se manifeste. Pois bem. Agora, há casos em que o juiz manifesta sobre essa causa extintiva de punibilidade, ele fala sobre a prescrição, que fulano de tal, as florestais, alega preliminarmente que o crime está prescrito por isso, por aquilo. Ele manifesta ali no seu relatório, só que, veja, depois ele não fala mais nada. Ele não conclui o seu julgamento. Ele não fala que houve prescrição ou que não houve prescrição. Então, isso, o professor Gomes Filho cita que é um caso de omissão relativa. Ele citou, mas não desenvolveu o raciocínio. Também cabe o quê? Os embargos de declaração. Tá bom? Alguma dúvida? Sim ou não? Professor, eu tenho uma pergunta. Pode falar. No processo civil, os embargos de declaração, ele também é usado para corrigir erro material. No direito penal, ele não fala do erro material. E se tiver um erro material, eu uso normalmente? Então, Janaína, olha só, lá acho que, não sei se é o 1002 do Código de Processo Civil que fala sobre isso, sobre os embargos de declaração, e lá, eu acho que é o parágrafo 2º que fala exatamente sobre os erros materiais. Na verdade, pessoal, os erros materiais, o juiz, ele pode corrigir de ofício. Ele pode corrigir de ofício, tá? Então, tanto no CPC como no CPP. Aí, se o juiz não recorre de ofício,
Pode ser apresentado os embargos de declaração? Claro que sim, tá? Pode ser apresentado sim. Até mesmo aí, porque esse erro material pode estar gerando uma contradição ou uma ambiguidade, tá? Mas o juiz, ele pode manifestar de ofício nos erros materiais, sim. Nos erros materiais, sim. Pessoal, olha que coisa interessante. Eu já avisei a vocês sobre recursos que, para a gente determinada matéria, ferimento à lei federal ou ferimento à Constituição, eu preciso alegar perante a primeira instância, tá? Eu preciso alegar perante a primeira instância. Se eu não alego na primeira instância, haverá a supressão de instância e os tribunais superiores não vão aceitar. Não vão aceitar. Pois bem, tem muitos advogados que passam batido o momento oportuno para alegar esses pré-questionamentos, e aí eles acabam fazendo nos embargos, tá? Principalmente ali falando sobre a omissão, quando não fica claro ali na sentença determinado ponto, a pessoa tem que entrar com os embargos de declaração e pedir para que o juiz supre a omissão a respeito do pré-questionamento. Tá? Então, se o juiz passou batido, vocês têm que aventar isso nos embargos. Exatamente para quê? Para que haja o pré-questionamento perante o juiz de direito, o juiz ACO. Ou senão vai dar supressão de instância e vocês vão perder. Tá? Então, lembre-se disso. Lembrem-se disso. Tá? Não entendi. Então, vamos lá. O que acontece, Dilma? Veja bem, para que vocês possam levar a matéria, tá? Levar o processo para o STJ e para o STF, vocês têm que lembrar que o duplo grau de jurisdição, ele se exaure perante os tribunais de justiça, tá? Então, os tribunais de justiça, eles têm o poder de rever tanto a matéria de direito como a matéria de fato, ok? Beleza, tranquilo. Agora, para os tribunais superiores, para o STJ, para o STF, eles não analisam a matéria de fato, eles só analisam a matéria de direito, tá? E veja, a matéria de direito, para que vocês levem a celeuma jurídica penal para o STJ, para o STF, é necessário que vocês aleguem ferimento ou à lei federal para o STJ ou a ferimento da Constituição Federal, para vocês conseguirem levar até o STF. Mas para isso é necessário que vocês aleguem perante o juiz de direito monocrático, o juiz ACO. Então imagine, Dilma, olha só o exemplo. Se você quer alegar uma nulidade, e se você quer alegar que houve o cerceamento do direito de defesa. Pessoal, cerceamento do direito de defesa é um direito positivado tanto no Código de Processo Penal como na Constituição Federal. Então, só que é necessário que você alegue esse cerceamento do direito de defesa perante juiz monocrático. Porque se você alegar na sua apelação, tá? Na sua apelação para que o Tribunal de Justiça aprecie, o tribunal não vai apreciar, porque você tinha que ter alegado perante o juiz nos memoriais. Se você não faz, houve o quê? Supressão de instância. Houve supressão de instância. E não pode, tá? Por isso que nós falamos em pré-questionamento. Então imagine, você passou batido, não falou perante o juiz, não falou perante o tribunal, aí você perde no tribunal. O tribunal ele poderia apreciar matéria de direito e matéria de fato, beleza. Mas e você perdeu, aí você quer levar para o STJ. Ah, vou alegar que houve um cerceamento do direito de defesa quando o juiz deveria ter ouvido a testemunha tal na audiência de instrução de julgamento. Passou. Você não alegou, dançou. Agora, existe uma última alternativa quando você não alega isso nos seus memoriais, tá? Que é exatamente nos embargos declaratórios. Tá? Você pode alegar, entrar com os embargos declaratórios, falando para o juiz que houve uma omissão a respeito aí, da tese de embargos, ou melhor, de cerceamento do direito de defesa e quer que o juiz se manifeste, falando que ele foi omisso. Tá? Exatamente para quê? Para que você faça o pré-questionamento perante o juiz de direito. Tá? Aí, você fazendo isso, aí é tranquilo, que aí você vai provar para os tribunais futuros que você alegou essa matéria perante o juiz de direito. Tá bom?
Então, beleza. Pessoal, vamos ao processamento do RESE, tá? Vamos ao processamento do RESE. Então, nós já sabemos que o prazo é de 2 dias, ele tem que ser intimado, tá? Se for o juizado, é 5 dias, se for no Supremo Tribunal Federal, ali no RISTEF, tá? Salvo engano, o artigo 263 do RISTEF, o prazo são de 5 dias, tá bom? Pessoal, olha só, o que eu preciso falar para vocês? Tá, vamos lá. O artigo 620 do CPP, tá? Ele vai trazer o procedimento no tribunal. Nós vamos falar aqui sobre ele e depois eu vou falar para vocês sobre no juiz ACO, tá? 620. Então, veja, os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acordo é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. O requerimento será apresentado pelo relator e julgador, independentemente de revisão na primeira sessão. Se não preenchidas as condições enumeradas nesse artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento, tá? Então, veja que o procedimento aí, ele é um procedimento bem simples, tá? É um procedimento a ser feito de forma escrita, lembrando a vocês que forma oral só no juizado, tá? E como é feito essa petição? Pessoal, vamos lá. Oralmente, deixa eu passar para vocês como funciona. Os embargos declaratórios, você vai fazer a apresentação no prazo de 2 dias, no máximo de 2 dias. Se for cair embargos de declaração na OAB, a OAB geralmente não gosta dos embargos declaratórios. Tanto é que algumas vezes ela já até coloca, ó, apresente a defesa cabível com exceção do HC e dos embargos de declaração. Pois bem, mas suponhamos que caísse ali os embargos de declaração, como vocês fariam? 2 dias, vocês vão datar o último dia, tá? Sempre o último dia, então vai ser o segundo dia. Pois bem, o prazo é o mesmo, a contagem do prazo, 798, parágrafos e súmulas 310 e 710 do Supremo Tribunal Federal. Os embargos de declaração, diferentemente da apelação, diferentemente do RESE, vocês vão fazer uma única peça, tá? Vocês não vão fazer uma peça de interposição para depois ser intimados para apresentar as razões do recurso. Não existe isso, tá? É uma peça só, tá? É uma peça só. Então, como vocês vão fazer? Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da primeira vara criminal de Anápolis, Goiás, do estado de Goiás, suponhamos, tá? Vocês vão colocar processo, pontinho, 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 embargante, você pode colocar o seu cliente, embargado, o Ministério Público, tá? É o Ministério Público? Não, pessoal. Na verdade, o embargado, nesse caso, é o juiz de direito, tá? Porque vocês estão recorrendo de uma decisão desse juiz de direito. Mas, assim, pela praxe jurídica, geralmente, até para que não haja erros, quando a gente faz essa primeira, digamos, essa primeira classificação ali de processo e as partes, você está falando das partes, você não está falando do juiz. Então, tecnicamente, o correto é vocês colocarem recorrente o cliente de vocês e recorrido o Ministério Público, tá? Por quê? Porque mesmo no caso da apelação, se você for analisar a apelação, quem deu foi o juiz. Então, aí a gente coloca lá recorrido sempre o MP. Então, tecnicamente falando, você sempre vai colocar o MP, tá? Você nunca vai colocar o juiz, apesar de estar recorrendo da decisão do juiz. Mas vamos lá. Processo, pontinho, pontinho, pontinho. Recorrente, aí você vai colocar o nome do cliente de vocês, recorrido, MP, Justiça Pública, etc. Aí você pula uma linha, pensando ali na prova da OAB, embaixo você vai colocar o quê? A qualificação do seu cliente. Fulano de tal, já qualificado nos autos epígrafe, através de advogado legalmente habilitado, ao final assinado, com procuração em anexo. Se vocês quiserem colocar ali o artigo 44 CPP, né, como aquela regra que eu já ensinei a vocês, sem problema, vem inconformado com a sentença exaradas as folhas tais. Se for o tribunal, você vai colocar inconformado com o acórdão publicado no Diário Oficial, as folhas tais, tá? E aí o endereçamento lá, vocês vão endereçar ao Egrégio Tribunal de Justiça do estado respectivo, tá? É as únicas diferenças. E aí você vai colocar,
inconformado com isso, né, ofertar embargos de declaração com fulcro no artigo. Ou vai ser o 382 perante o juiz de direito, ou vai ser o 619 perante o Tribunal de Justiça. Ou se for do juizado especial criminal, vocês vão colocar o artigo 83. Tá? Aí lembre, se for o juizado, o prazo não são 2 dias, são 5 dias. Tá? Então tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso. Tá? Pessoal, embargos de declaração. Se for tribunal, é o 619, não é o 382. Se você colocar, vocês erraram também. Vai perder pontuação. Então saibam para quem vocês estão peticionando. Tá? Vocês vão colocar nos moldes abaixo alinhavados. E aí vocês já vão fazer o seguinte, pessoal. Já vão entrar. Se vocês quiserem colocar dos fatos, falar que o seu cliente foi processado, foi denunciado, processado e condenado por Vossa Excelência as penas de, suponhamos, 4 anos de reclusão e não sei o quê. E aí você coloca, entretanto, parte da sentença contém, aí você vai especificar se é uma contradição, tá? Se é uma omissão, se é uma ambiguidade ou se é ambiguidade, uma obscuridade, contradição, omissão, tá? Aí, quando vocês fazem isso, aí você vai fazer o seguinte, no próximo parágrafo, vocês já vão falar exatamente, vocês vão transcrever a parte da sentença, tá? Então, veja, se for caso de ambiguidade, você vai colocar os 2 trechos que são ambíguos, que você considera ambíguos. Se for obscuro, vai ser um único trecho e você vai falar que é inteligível, não, se falar isso para o juiz, ele surta. Você vai falar que você não entendeu o que o juiz quis dizer com essa parte da sentença. Tá? Se houver contradição, você vai trazer esses 2 trechos. E se houver omissão, aí você vai trazer o trecho em que você manifestou, em que você pediu para que o juiz manifestasse. E aí você vai falar que o juiz, em nenhum momento da sentença, ele se manifestou a respeito de determinado ponto. Tá? Isso é a forma clara de você trazer para os seus embargos o quê? A ambiguidade, a obscuridade, a contradição ou a omissão. Tá? E logo em seguida você desenvolve ali o seu raciocínio, falando que isso precisa ser esclarecido, tá? Esse ponto omisso, essa ambiguidade, contrariedade, etc. Tá? Aí nos pedidos você vai colocar, requer Vossa Excelência que o recurso seja conhecido, tá? Por ser próprio e tempestivo, e que seja provido. Que a irregularidade, né, que a obscuridade, a contradição e etc., seja sanada. Tá? Então, aí embaixo, você vai colocar nesse termos perde, aguarda deferimento. Você vai colocar a data, sempre colocando o segundo dia. OAB, advogado, pontinho, 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 OAB, pontinho, pontinho. Então, veja que os embargos de declaração é uma peça bem simples. O importante é que você fixe, que você demonstre qual é o ponto, que é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. Isso é muito importante que você deixe bem claro nos seus embargos. Tá bom? Pergunta a vocês. Alguma dúvida? Professor, o 619, então, ele vai ser para o tribunal, certo? Certo. E o 382, você pode repetir, por favor? Para o juiz de direito. Direcionado para o juiz de direito. Ok? Obrigada. Tá. Pessoal, tem algumas situações que eu preciso colocar para vocês, porque isso cai muito em prova objetiva. Embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que são embargos de declaração com efeitos infringentes? Alguém já ouviu falar? Já ouvi falar, mas não sei do que se trata. Professor, ontem quando eu te mandei aquela pergunta, eu até cheguei a ver na internet, mas confesso que não fui pesquisar, porque o tempo estava curto. Legal, legal. Josi, olha só. O professor Pacelli, ele ensina o seguinte, que geralmente os embargos de declaração, eles tem como efeito a infringência. O que é a infringência? É a modificação da sentença.
é a modificação da sentença. Por quê? Imaginem vocês naquele caso em que o juiz ele não fala sobre qual o regime de cumprimento de pena. Então, no primeiro caso, ele tem ali uma pena de 7 anos. Em tese, seria o regime semiaberto. Só que ele fala que a pessoa é reincidente, tá? Que a pessoa é reincidente. Então, veja, 7 anos, regime semiaberto. Reincidência, regime fechado. Só que o parágrafo 3º do artigo 44 do Código Penal deixa uma abertura para o juiz que, quando as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao acusado, mesmo ele sendo reincidente, o juiz pode aplicar um regime menos gravoso, no caso o semiaberto. Então está aí a ambiguidade da sentença do juiz. Então veja, se o juiz mantiver o regime semiaberto, ele vai mudar a sentença e o Ministério Público vai ter sucumbência, tá? Porque o Ministério Público provavelmente pediu o regime inicial fechado. Então, agora, se ao contrário, tá? Se ele coloca o regime inicial fechado por causa da reincidência para o acusado, isso é ruim. Houve aí mais uma, além da condenação, agora ele tem mais um outro ponto a debater, porque mudou a sentença, que agora ele não vai ficar no regime semiaberto, vai para o regime fechado. Então, isso é o que nós falamos de embargos de declaração com efeitos de infringência. Por quê? Vai modificar a sentença. Tá? Vai modificar. Então, veja, nesse ponto que eu quero trabalhar com vocês, por quê? Veja, os embargos de declaração, a doutrina reinante entende que os embargos de declaração, ele interrompe o prazo para qualquer outro recurso. Isso quer dizer o quê? Se é interrupção, o prazo vai começar a contar novamente. Então, lembre aí do caso da apelação. A pessoa foi condenada, ele tem 5 dias para recorrer, tá? Do recurso de apelo. Se ele apresenta os embargos de declaração no segundo dia, tá? E ele sendo acatado ali, o que vai acontecer? Volta-se o prazo para ele depois. Ou seja, mais 5 dias, ok? Agora, suponhamos que a pessoa já tenha ingressado com os embargos de declaração e estivesse com medo do juiz julgar improcedente, protelatório, etc., e tenha, no prazo de 5 dias, apresentado também, interposto o recurso de apelo, tá? Exatamente para não perder, não correr o risco de perder o prazo aí do recurso de apelo, porque acontece isso, pessoal. Se o juiz entender que os embargos é procrastinatório ou principalmente intempestivo, não vai gerar causa de interrupção, e se o advogado não usou ali do prazo de 5 dias para interpor o recurso de apelo, ele passou, perdeu. Tá? Mas suponhamos que o advogado seja muito diligente e apresentou os dois. Nós já aprendemos que quando o advogado interpõe o recurso de apelo, ele limita o seu recurso de apelo. Ele limita. Tá? Agora, suponhamos que nesse embargo de declaração o juiz julga procedente, modifica a sentença e tem esse efeito infringente. Neste caso, é dado direito ao advogado a ele o quê? A ele retificar a peça de interposição, exatamente para que não haja nenhum tipo de prejuízo para a defesa, tá bom? Isso por causa do efeito da infringência, porque houve uma modificação da sentença, tá bom? Certinho? Tranquilos? Professor, você é o máximo, você sana todas as nossas dúvidas. Que bom. Mais uma outra dúvida, então. Pessoal, olha o pepino maravilhoso para cair em prova. Isso vai cair em prova de top, viu? Prova de juiz, de promotor. Olha só que pergunta. Imagine que o juiz tenha dado uma sentença, tá? E imagine aquele juiz que ele está prestes a receber uma promoção e ele sabe que vai receber a promoção. Aí o que ele faz? Ele corre atrás, manda os seus assessores trabalharem, etc. Só que aí ele recebe a promoção e ele tem que tomar posse. Aí o que ele faz? Principalmente por causa de salário, etc., para não dar nenhum tipo de problema, ou até mesmo vamos supor que esse juiz tenha passado em um outro concurso público, passou para cartório, tá? Então, veja, para que não haja a perca do vínculo público, se ele deixa para assinar todas as sentenças no último dia de trabalho, onde ele pede a exoneração.
e no outro dia ele já está em outro cargo, tá? Ou suponhamos que ele recebeu uma promoção e foi para o Tribunal de Justiça e lá ele virou desembargador. Aí vem a pergunta de concurso. Neste caso, a sentença do juiz tem uma contradição, uma obscuridade, uma ambiguidade, uma omissão, etc. O advogado ou o Ministério Público ingressa com os embargos declaratórios 2 dias depois. 2 dias depois. Mas veja, o juiz não está mais na comarca. Aí pergunta-se, suponhamos que esse juiz virou desembargador. Neste caso, esse processo, por quê? Pessoal, o artigo 399, parágrafo 2º do Código de Processo Penal fala que o juiz que fez a instrução da causa tem que julgar a causa. E veja, foi o juiz que julgou a causa, é o princípio da identidade física do juiz. E agora, essa sentença do juiz é uma sentença com defeito. Aí nós precisamos saber, esse processo vai ser remetido para o agora desembargador, para que ele atue novamente como juiz e retifique a sua decisão? Ou pior, suponhamos que esse juiz não é mais juiz, virou aí dono de cartório, esse processo vai ser reenviado, vai ser remetido a ele para que ele faça essa retificação? E aí, o que vocês acham? E aí? Depende. De... Professor, não sei. Não sei. Vou chutar não, professor. Eu chutei Pessoal, depende. olha o tanto que é lindo a resposta. A resposta quem nos traz é o professor Gomes Filho. Olha o tanto que é lindo. Ele fala o seguinte, olha, a partir do momento em que o juiz dá uma sentença, essa sentença não pertence àquele magistrado. Por quê? Ele atuou como Estado juiz. Então, aquela sentença é do Estado juiz, aquela sentença é da magistratura nacional. Então, não pertence àquele juiz. Então, se aquele juiz morreu, se aquele juiz teve uma promoção, se aquele juiz largou o processo, isso não importa, tá? Pode ser convocado seu substituto automático e não vai ter nenhum problema a respeito do que ferimento ao princípio da identidade física do juiz. Por quê? Porque aquela sentença não pertence àquele magistrado, tá? Aquela sentença não pertence àquele magistrado. Ok? Até porque, imagina, o juiz morreu e aí, como é que vai ficar o processo? Foi isso Não que vai eu ter pensei, juiz professor. mais, né? Quando falou assim, Chico vai pegar Xavier morreu também, não tem ninguém para psicografar. Tá Pois é, tem Foi isso que eu lógica. pensei, quando você falou assim, vai pegar o processo e levar lá no cartório, eu falei assim, gente, mas que lógica é essa? Se morreu, leva no céu ou no inferno? Boa, Jô, boa. Pessoal, vamos lá, caminhando. Outra pergunta para vocês, olha só. Existe a possibilidade de embargos de declaração em embargos de declaração? E aí? Acredito que sim, professor. Ele foi, não sanou a obscuridade, ou a omissão, ou o erro, eu preciso embargar de novo. Uma hora ele vai ter que me explicar o que ele está fazendo. Então, pessoal, olha que legal, olha só, vamos lá. Mas aí tem um pega, viu, Josi? A parte, veja bem, as partes foram intimadas, tá? Se as partes foram intimadas, elas têm 2 dias para apresentar embargos de declaração. Beleza. Suponhamos que o Ministério Público apresente embargos de declaração. Aí o juiz vai e manifesta. Aí, quando a parte manifesta, o juiz manifesta, aí vem o advogado querendo entrar com embargos de declaração, porque recebeu a intimação da nova sentença, né? E aí, só que ele quer entrar com embargos de declaração e discutir a omissão, o ato contraditório, o ambíguo da primeira sentença. Isso não pode. Isso não pode, tá? Porque houve preclusão. Então, assim, é possível, sim, embargos de declaração, desde que a nova sentença dada pelo juiz ou pelo tribunal tenha nova contradição, ambiguidade, omissão e etc. Aí é possível que seja ofertado novos embargos declaratórios? Sim,
tá? Sempre da última decisão, não da decisão originária. Tá bom? Maravilha, professor. O raciocínio é esse mesmo. Então, beleza. Pessoal, para a gente fechar os embargos, quais são os efeitos dos embargos? Nós sabemos que o efeito infringente é muito, mais que possível, né? Os efeitos infringentes. Porque, geralmente, o juiz, ao sanar isso, ele vai modificar, sim, a sua decisão, tá? Então, os efeitos infringentes, tranquilo. Agora, o efeito devolutivo. Pessoal, o efeito devolutivo é próprio de todo e qualquer recurso, né? E nesse caso vai devolver para quem? Não para o Tribunal de Justiça, mas vai devolver para o juiz prolator da sentença não pleno conhecimento do seu julgado, simplesmente a respeito daqueles atos considerados contraditórios, omíscios, ambíguos, tá? Beleza. E outra coisa, suspensivo. O problema está exatamente no efeito suspensivo. Os embargos têm efeito suspensivo? Pessoal, no CPP, ele é omisso. Lá no CPC, fala que é proibido, lá no artigo 1026. Tá? Agora, regra geral, não existe efeito suspensivo aos embargos. Tá? Regra geral, não existe efeito suspensivo aos embargos. Tá? O artigo 1026 fala lá, de forma excepcional, pode dar efeito suspensivo. Então, isso como excepcionalidade. Tá? Agora, tem doutrinadores que defendem que o efeito suspensivo pode, sim, ser apresentado nos embargos. Tá? Nos embargos de declaração. Ok? Mas a corrente majorante fala que não. A única situação que eu quero que vocês analisem é a seguinte. Nós sabemos que não existe mais execução provisória de pena dada por órgão colegiado. O Supremo acabou com isso em novembro do ano passado, salvo engano, dia 7 de novembro do ano passado. Pois bem, só que o pacote anticrime criou, tá, a execução provisória de decisão de órgão colegiado chamado Tribunal do Júri, quando a pena for igual ou superior a 18 anos, a 15 anos. Pois bem. Pessoal, se a gente for analisar ali os parágrafos a respeito, eu acho que da sentença, eu acho que é o 492, se nós formos analisar ali aqueles parágrafos, lá fala que o tribunal pode dar efeito suspensivo à apelação. Tá? Somente o tribunal, e se mesmo assim analisar que é uma situação esdrúxula, em que é possível sim a mudança da sentença e a liberação do acusado. Tá? Então, aí, nesse caso, poderia ser dado esse efeito suspensivo à apelação, e aí a pessoa não começaria a executar ali a pena. Tá bom? Mas veja, isso falando sobre apelação. Então, sobre os embargos declaratórios, regra geral, não tem efeito suspensivo. Devolutivo, sim. Infringente, sim. Mas suspensivo, jamais. Tá bom? Pois bem, alguma dúvida sobre os embargos? Ou podemos passar para carta testemunhável? E aí? Por mim, podemos ir para a carta testemunhável, professor. Então, beleza. Pessoal, artigo 439. Tá? Artigo 439. Só um momento. Só um momentinho. Pessoal, olha só. Artigo 639 da Carta Testemunhável. Deixa eu colocar para a gente fazer uma leitura. Vamos lá. Da Carta Testemunhável. Dar-se-á carta testemunhável em duas hipóteses. Primeiro, da decisão que denega recurso e, mesmo que o juiz receba esse recurso, impede o seu normal segmento.
tá? Então, são essas duas possibilidades da carta testemunhável. O que vocês precisam lembrar da carta testemunhável, tá? Então, em regra, qualquer recurso que o juiz não receber ou não der o prosseguimento, cabe carta testemunhável. Então, em regra, quando uma das partes apresenta a apelação e o juiz denega essa apelação, o correto seria a carta testemunhável, tá? O correto seria, por que seria? Porque tem previsão legal lá no artigo 581, reze. Então, da apelação é exceção. Da apelação, se o juiz denega a apelação, caberá recurso em sentido estrito. Beleza? Beleza. Se o juiz também denega o recurso em sentido estrito, aí sim, carta testemunhável, tá? E se o juiz denega os embargos declaratórios, cabe carta testemunhável? Claro que não, porque embargos declaratórios só ele, a competência é dele, tá? Então não tem como apresentar carta testemunhável de embargos declaratórios, tá? Lembre que a carta testemunhável é um recurso posto para que a parte consiga levar para o Tribunal de Justiça. Embargos declaratórios não são julgados pelo TJ, tá? Só são julgados quando a decisão é do acórdão, recorrida é do acórdão. Então, primeira coisa. Segundo, é possível carta testemunhável quando o juiz não recebe o agravo em execução? Perfeito. Perfeito, a mesma coisa. Então, se agravo em execução, se a parte apresenta o agravo em execução e o juiz denega ou não determina o seu prosseguimento, também caberá a carta testemunhável, tá bom? Pessoal, como funciona a carta testemunhável, tá? Como funciona a carta testemunhável? Primeiro, a carta testemunhável é um recurso que não deveria mais existir. É anacrônico, tá? Por quê? Pessoal, isso tinha razão de existir em 1940, ou melhor, até uns 10 anos atrás, em que não havia o sistema de internet. Pessoal, antigamente, o juiz, no interior, ele era Deus supremo. Por quê? Porque a comunicação das comarcas do interior com os tribunais de justiça era muito lenta, era muito complicado. E se você andar um pouquinho mais para trás, 20, 30 anos, não existia nem asfalto. Então, era uma viagem enorme você sair do interior e ir para o tribunal, tá? Para você discutir uma decisão do juiz. E assim, e outra coisa, o juiz, quando ele colocava terror na comarca, não tinha nenhum funcionário que geralmente ia contra o juiz. Então, olha só como funcionava. Se o juiz não gostasse da cara do advogado, o advogado entrava com o recurso, por exemplo, de apelo, o juiz indeferia. Aí ele entrava com o reze, o juiz indeferia. Aí ele ia para o cartório, chegava lá para o escrivão, tá? Que hoje se chama analista, tá? Na maioria dos tribunais mudou essa nomenclatura para analista judiciário, analista administrativo. Aqui na Justiça Federal e no TJDFT nós temos a figura também do chefe de gabinete, etc, tá? Mas veja, chefe de secretaria, como funciona? Esse advogado, ele tem que peticionar, ele vai fazer a interposição da carta testemunhável perante o escrivão, perante o chefe de secretaria, perante o analista, tá? E ele vai endereçar para ele. Eu falo assim, aí tudo que nós falamos sobre o embargo também serve aqui. A processo, o recorrente recorrido, aí você vai fazer a qualificação do seu cliente, e aí você vai ter que colocar a fundamentação legal, artigo 639 do CPP, e vai falar para esse escrivão o seguinte, que foi obstado ou foi denegado o recurso de apelo ou reze ou agravo em execução, tá? E que a parte tem o direito de que o seu recurso seja processado e encaminhado ao Tribunal de Justiça, razão pela qual ele requer que sejam trasladadas as seguintes peças. E aí tem que descrever quais são essas peças, tá? E aí uma dica, nunca caiu isso numa prova da OAB, mas se caísse, é tranquilo, é só você, quais são as peças obrigatórias? A intimação de vocês do recurso inicial, a prova de que vocês interpuseram o recurso no prazo, para mostrar a tempestividade. Além disso, vocês precisam pedir que sejam trasladadas o seu recurso,
tá? A sentença do juiz que você está recorrendo, tá? E as peças processuais que provam a matéria alegada por vocês, tá? Pelo menos essas primeiros 4 itens é obrigatório. Intimação de vocês, aí quando vocês apresentarem o recurso, o seu recurso é decisão do juiz. Essas são obrigatórias, tá? Exatamente para quê? Para que o tribunal possa conhecer, ok? Agora, pessoal, antigamente, nós tínhamos um pequeno problema. O escrivão ficava com medo do juiz e não fazia nada. Não fazia nada. Nesses casos, tá? Ainda era possível a esse advogado impetrar o agravo de instrumento direto no tribunal, falando de toda essa tramóia no interior, tá? Então, veja, isso antigamente. Pessoal, hoje os sistemas são todos interligados. Praticamente, assim, no Brasil, o que está mais lento ainda, que não está 100%, é exatamente as varas criminais, tá? Mas por causa da pandemia, isso acelerou bastante. Então, uma tendência muito próxima que todos os processos sejam virtuais. E aí, gente, a coisa mais simples que tem é, primeiro, advogado. Aquele advogado cauteloso, quando tem muito dinheiro envolvido, é você baixar o processo. Sempre baixe o processo. Por quê? Se acontecer igual aconteceu semana passada, de hackers invadir o sistema lá do STJ, suponhamos que ele subtraia e destrua todos aqueles processos virtuais. Pessoal, o prejuízo é enorme. Tá? Então, por isso que o bom advogado sempre tem, não vai fazer em todos os casos, mas aqueles casos mais complexos, aqueles casos emblemáticos, ele sempre vai ter uma cópia em casa. Até porque, para ficar muito fácil você peticionar depois nos tribunais. Ok? Certinho? Alguma dúvida sobre a carta testemunhável? Não? Não. Vamos ter intervalo hoje, professor? Pessoal, vamos fazer o seguinte. O próximo recurso que eu tenho para falar com vocês é exatamente o RESE. O agravo em execução. Exatamente o agravo em execução. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo que eu tenho que me abastecer de água. E aí, porque eu vou falar, ao falar dele, eu já vou falar também da peça, tá? Que eu passei a vocês. Que aí casa tudo e eu prometo não me alongar até as 22 horas. Eu prometo liberar vocês um pouquinho mais cedo, tá bom? Professor. Oi. O nosso tempo está acabando e ainda temos muita coisa para ver. Vai dar tempo de ver tudo isso que tem? Então, Josi, o que acontece? Você chegou um pouquinho tarde, eu já tinha até falado isso antes. O que nós vamos fazer? Qual é a nossa programação? Porque hoje é o nosso antepenúltimo encontro. Sim. Então, hoje nós encerramos com todos os recursos de primeiro grau. Na semana que vem, nós trabalharemos com os recursos de segundo grau. Tá? E vamos falar também do agravo, do recurso especial e extraordinário. Tá? Pessoal, eu não vou me adentrar àqueles embargos que tem nos regimentos de cada tribunal, porque aquilo ali, como é específico, o ideal é que vocês trabalhem o regimento de cada um dos tribunais. Eu vou trabalhar de forma geral, tá? Mas a semana que vem nós vamos trabalhar os recursos do segundo e das instâncias superiores. Eu vou trazer para vocês todas essas noções, ok? E no nosso último encontro, nós vamos trabalhar com as ações autônomas de impugnação. Eu vou falar para vocês sobre o HC, sobre a revisão criminal e sobre o mandado de segurança criminal. Eu vou conseguir exaurir a fundo essas matérias? Não, porque não dá. Tá? Por exemplo, só o HC, se a gente fosse realmente trabalhar a fundo com o HC, seria só uma aula, só para o HC, tá? Para trabalhar todas as nuances, como trabalhar a oratória, como fazer uma peça perfeita e etc, tá? Mas eu vou trazer para vocês as noções principais dessas 3 ações autônomas de impugnação. Certo. Professor, já deixa o telefone para quando acabar o semestre, né, que nós já vamos estar acabando o curso, para que possamos ter aí uma continuação. Olha, pessoal, habeas corpus,
o único remédio que eu posso trabalhar com vocês para não ter incompatibilidade com o meu serviço, né, como servidor público, é exatamente o HC. Então, o HC, os futuros HCs de vocês, se vocês precisarem de ajuda, eu posso ajudá-los sim, sem ter problema nenhum com o TJ, com a corregedoria do TJ. Professor, já é uma sugestão de vídeo, né? Para você colocar lá para a gente poder